Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, desde já agradecendo a presença e a boa vontade de estar aqui, passo a palavra ao professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que é professor titular da Universidade Federal do Paraná. Senhor deputado Valdir Damuz, senhor deputado Marum, ex-ministro Eugênio Aragão, professor Auri Lopes. Senhor deputado, eu, antes de tudo, perguntaria quanto tempo eu tenho para falar, porque estou... A princípio, 20 minutos, mas Vossa Excelência fique tranquilo em relação ao tempo. Está havendo absoluta flexibilização aqui em relação a isso. Ok. Senhor deputado, senhores deputados, senhores assessores, senhoras e senhores, esse tema é o tema central do processo penal do Brasil hoje. Com ele, de uma certa forma, se destruiu a teoria do processo. Com ele, nós estamos todos órfãos. E talvez seja necessário dizer isso, com eles estamos todos nós à mercê de qualquer delação. Qualquer indicação que qualquer delator faça, coloca todos nós, não é assim um privilégio dos políticos, particularmente deputados e senadores, ou deputados estaduais, vereadores, etc. Todos estão à mercê da delação. E isso é, de fato, algo preocupante num país de democracia tardia, num país que vai com quase 30 anos de Constituição, mas segue lutando pela efetivação dela, e que encontra nos inimigos da Constituição e da legalidade a principal causa do que se passa com a própria delação. Um instituto importado do common law, um sistema eminentemente diferenciado, diferente do nosso, e que, diferente do nosso pela própria estrutura da legalidade, né, por outro motivo que eles nos nominam de civil law, o nosso sistema, para mostrar que era um sistema edificado em leis, e que as leis funcionam na estrutura hierárquica, as leis funcionam, começando pela própria Constituição, como a base do modelo a ser seguido e, por consequência, a reger a vida das pessoas. Para eles, salvo no que fizeram na Constituição, que fizeram nos Estados Unidos, ou se tomar a Magna Carta como a Constituição dos ingleses, a estrutura legal, a estrutura técnica é fundada primordialmente em princípios, alguns do que eles chamam de princípios imemoriáveis do reino, general immemorial, costumes imemoriáveis do reino, não é? Dos quais eles não têm sequer a fonte. E essa é a razão pela qual, ora, eles fundam todo o direito numa principiologia que dá a eles, na face da estrutura social, uma base eminentemente moral, e por isso falam de uma moral pública. Nós, ao contrário, no nosso sistema, não deixamos de lado a moral, muito menos a moral pública, mas nos regemos não por ela, e nem nos devemos reger por ela, nos regemos pelas leis, porque incorporamos a moral nas leis, usando para tanto a política e os políticos na estrutura do poder legislativo. É por isso que a política é tão importante, que os políticos são tão importantes, e que não há, para nós, a mínima possibilidade de democracia sem a política, sem os políticos, sem as leis e sem respeito às leis. Quem sabe começar a tratar desse tema, seja necessário começar assim, justo porque o que se cobra é isso. Por outro lado, para nós, a principiologia que informa a construção das nossas leis, e, portanto, aqui obriga a todos, vem marcada por uma estrutura que sabemos todos, a par do princípio democrático e do princípio republicano, coloca a cada poder no seu lugar.
e, de consequência, faz com que todos nós que estamos submetidos às leis tenhamos, invariavelmente, justo porque são elas, nos textos que expressam as regras, são elas palavras e, portanto, estruturas que deslizam e que pedem interpretação. A pergunta que fica, desde logo, e aqui talvez seja um dos pontos centrais a se compreender o que se passa com as leis referentes à delação e com a própria lei que trata da delação, com esse nome garboso que se fez chamando de colaboração, algo que se pode mais ou menos dizer ter sido feito com a indicação daquilo que o próprio Shakespeare disse em Romeu e Julieta a respeito das flores, não é? Não adianta você mudar o nome da rosa porque o cheiro vai continuar sendo o mesmo. Aqui é mais ou menos disso que se trata. Se trata de delação justo porque dela a matriz, inclusive a matriz do próprio nome de delácio, e todo mundo sempre soube o que isso representava, inclusive em relação ao cristianismo e aquilo que se sucedeu com Jesus Cristo. De qualquer maneira, isso é relevante, ou é relevante a estrutura das leis, a estrutura interna das leis, porque a principiologia dizia, principalmente em função do princípio democrático, do princípio republicano e da tripartição dos poderes, cobra do poder legislativo uma base legal tal que, mesmo que as leis sejam necessariamente interpretadas, a interpretação não pode ser construtiva dos textos. O que significa dizer, não é razoável uma lei em que o intérprete, ao interpretá-la, precise construir retoricamente o texto que devia estar lá e que não está. Porque o intérprete, nessa hora, o que faz? Usurpa a função do poder legislativo. Faz com que o poder legislativo se coloque de joelhos, não só porque devia ter legislado, mas não legislou, mas porque coloca todos aqueles que se veem alcançados pela lei à mercê da interpretação que qualquer um faça, mesmo porque nós sabemos o interpretar, essa função de Hermes, essa função de levar a mensagem é algo que faz cada um, com resultados que cada um pode dar, inclusive por fatores outros que não aqueles que devem informar a própria construção do sentido e não da própria lei. Esse talvez seja o primeiro ponto a ser tratado nessa matéria. Ou seja, nós temos uma lei que introduz um instituto do common law, de um sistema que não é o nosso, portanto, é um sistema preferentemente não legislado no nosso, que é tratado da forma como é tratado, onde é usado principalmente nos Estados Unidos, mas que, antes de tudo, vem com um texto legal, e, portanto, que abre o espaço para se apontar e se dirigir às críticas ao Poder Legislativo, com um texto legal que parece, de fato, um queijo suíço, pleno de furos, pleno de vazios que cobram uma interpretação, vazios que cobram que o aplicador, na hora de fazer viva a lei, tem aqui mergulhar para dentro do texto, não só para dar o sentido que o texto deve ter. Agora, todo mundo sabe, homicídio é um tipo de crime, por exemplo, que tem duas palavras, matar alguém, para o que temos uma infinidade de interpretações. Agora, não é disso que se trata, porque a interpretação se faz debaixo da lei. Aqui não. O que está acontecendo no Brasil hoje e gerando essa imensa insegurança jurídica, repito, para todos nós, não só para os políticos, não só para deputados e senadores, para todos nós, é o fato de que temos uma lei plena de furos, para a qual nenhum intérprete poderia criar nada que fosse exclusiva atribuição do Poder Legislativo, e que, no entanto, se está fazendo, e que, no entanto, se está criando, e que, no entanto, se está
se está completando. Ou seja, é como se nós estivéssemos a completar a lei, fazendo o que bem entendemos, ou, talvez, fazendo e jogando numa queda de braços a saber quem mais opina a respeito dela, quem mais tem força a respeito dela, de modo a dar o sentido que quem comanda faz. É por isso que o discurso de proteção ao que se está fazendo não vem fundado nos pressupostos e nos postulados democráticos que fundam, teoricamente para nós, um Estado democrático de direito. Vem fundado, todos sabem, naquilo que se tem chamado de opinião pública. Como se a opinião pública fosse a democracia. Como se pudesse tomar a opinião pública na matriz schmittiana. Todo mundo sabe o que foi o grande ideólogo do nazismo, Carl Schmitt, ao sustentar que a opinião pública era de fato a democracia, porque era ela que sustentava o poder do Führer. Ora, isso nós sabemos todos, desde sempre. Mas sabemos também que se não pode jogar a opinião pública como democracia, de fato não o é, justo porque depois de tudo pelo que passamos, depois de toda a manipulação que se faz, nós sabemos quem é que produz a opinião pública de fato, ou nós sabemos o que faz a opinião pública, ou nós sabemos quem comanda a opinião pública, ou nós sabemos o que a opinião pública produz em termos de sentido, ao jogo de quem. E é por isso que... Vai lá. Nós sabemos o que se tem. Então, senhor presidente, numa rapidíssima alusão, numa rapidíssima introdução, eu, humildemente, porque nós aqui não temos que ensinar nada para ninguém, humildemente, queria trazer uma visão, que é a visão de quem, lá embaixo, vocês sabem, existe uma República de Curitiba, mas a República também tem uma periferia, mora na periferia da República de Curitiba e, de consequência, sente na carne diretamente os efeitos, inclusive, de ser confundido com ela. Quer dizer, não são poucos os lugares onde vou que sou indicado como um dos membros da República, o que não é, de fato, simples, não então. Por quê? Porque quem tem noção do que se vai passando e sabe qual é o objetivo deve, a mim parece, com todo o respeito, deve ter ciência de onde está e por quê está contribuindo com aquilo que vem sendo feito e o que se deve fazer, enfim, para pensar de um modo diferente. Agora, eu trouxe poucas páginas, é possível ler? O que estaria, porque com isso tenho condição de fundar um pouco melhor o meu, inclusive a minha fala. Então, são pouquíssimas páginas, pediria, com respeito, vênia para ler. A delação, como já se disse, é um exemplo mais acabado de denegação da Constituição da República. O Instituto originário do Common Law não cabe racionalmente na estrutura, na teoria e na lógica inquisitorial de um sistema processual penal como o brasileiro, sendo que a sua prática ofende, primeiro, o devido processo legal, segundo, a inderrogabilidade da jurisdição, terceiro, a moralidade pública, quarto, a ampla defesa e o contraditório, e quinto, a proibição de provas ilícitas. Veja, é uma gama de ofensas à Constituição que não tem fim. Logo, antes de tudo, para se importar a delação, seria coerente mudar o sistema processual, a fim de que o juiz possa ocupar seu lugar constitucionalmente demarcado. Todavia, como o que se observa na prática, é uma constante ampliação de seu raio de ação. É preciso, então, elaborar desde logo regras claras, capazes de esclarecer os pressupostos de aplicação e os efeitos desse novo modelo negocial, de modo a suprir os espaços em branco deixados pela Lei 12.850 de 2013, que vem gerando inúmeros questionamentos que devem ser observados.
Ou seja, a questão que fica, talvez a primeira seria, tem salvação essa lei? Do jeito que a coisa vai e a insegurança que tem tratado, que se mostra, ela se mostra desde logo não razoável, o que parece é que não tem salvação. Não há salvação para a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dessa lei. Não tem sequer como fazer uma interpretação conforme. É preciso, de fato, construir uma lei que diga respeito, de fato, ao que se passa na relação premiada. O professor Auri e o professor Alexandre Moraes da Rosa, mas agora, na semana passada, o professor Alexandre Wunderlich, de Porto Alegre, que vem trabalhando nos acordos de delação premiada, ele com mais 2 colegas enunciaram 12 questionamentos, todos os 12, marcados por aquilo que foram os abusos da delação, e que aponta exatamente na direção disso que estou falando, ou seja, de que se está interpretando, fazendo aquilo que o Poder Legislativo deve fazer. Ora, se era o Poder Legislativo que deve fazer, deve o Poder Legislativo legislar para que todos possam fazer sem o abuso que é da interpretação, da direção da interpretação que se tem dado. E pega todo mundo, esse é o problema. Portanto, quero só enunciar poucos, não tanto quanto eles fizeram, os 12, que recomendaria verem o texto do professor Alexandre Wunderlich. De qualquer maneira, rapidamente, os tópicos. A questão da rescisão unilateral do acordo. A pergunta aqui não é propriamente se é possível fazer uma rescisão unilateral do acordo. A pergunta que fica aqui é, justo dentro da estrutura da administração, saber se o Estado, organizado como é a partir da Constituição, pode empenhar a sua palavra e depois, palavra empenhada, voltar atrás unilateralmente por concepções próprias, pessoais, de algum dos seus órgãos. É possível? De novo, estou pensando tecnicamente, não estou pensando politicamente, não é? O Estado, quando contrata com particular, digamos, se trata aqui, veja, até isso nós não sabemos direito, de um negócio jurídico, mas o Estado, quando contrata com um particular, o que faz com que ele possa voltar atrás? Como ele pode voltar atrás? Ele continua amarrado ao princípio da conformidade que rege a administração pública e que diga expressamente quando ele pode voltar atrás e exige dele que diga fundamentadamente quando ele pode fazê-lo? Esse é o ponto. E por que isso é de mais relevante? Porque depois que se rescinde, a pergunta que fica é o que é possível fazer com o conhecimento que se obteve com aquela delação que eu, voltando atrás, disse, ao lado de lá, evidentemente mais fraco. Ora, está rescindido, mas o que você me disse eu quero, está aqui que eu quero. Qualquer um, em qualquer lugar, diante de um quadro desse naipe, num contrato privado, diria, isso é estelionato, ou quase. Ou quase. Ou quase. Do Estado, então, nem se diga. Aí a lei vem e trata, no caput do artigo que trata da matéria, o artigo 4º da 2850-13, vem e diz que se não pode usar exclusivamente contra o delatado, mas pode usar contra qualquer um dos senhores. Então, nós estamos diante, veja, esse é o quadro, nós estamos diante de um absurdo, por quê? Porque isso deveria estar regrado, mais do que nunca, isso é inconstitucional, porque deveria estar regrado. Não é um órgão qualquer da administração pública que diz, eu não gostei, eu vou rescindir unilateralmente. E vai valer. E vai valer o que o senhor disse contra os terceiros, porque os terceiros é que são os ofendidos, os terceiros é que são os atingidos pela delação. Ora, aqui, veja, o quadro é desastroso. O quadro é desastroso, deputado. O quadro é desastroso. Porque unilateralmente, basta, eu digo unilateralmente, porque os órgãos, principalmente os que têm mandatos, se alteram. Mudam as pessoas, nós sabemos como funciona.
mudam as pessoas. E mudando as pessoas, mudam as concepções a respeito da vida, a respeito das leis. Então a pergunta que fica é: aquele que veio novo pode fazer isso? O novo, simplesmente porque tem uma, digamos assim, uma concepção do que se fez contrária àquilo do que antes foi feito. Não tem nenhuma amarra, não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhuma estrutura que vincule. Ora, na nossa estrutura, o que vincula é a lei. Por isso que para a administração pública vige o princípio da conformidade, não o princípio da compatibilidade. Ao contrário do cidadão comum que pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa por sua função, desde que não esteja proibido, aqui não. Aqui o administrador público só pode fazer quando tiver previsto em lei. Quando você abre a lei desse tamanho para dizer unilateralmente você pode rescindir, mas não demarca as estruturas, você fica à mercê daquilo que as pessoas vão dizer a respeito disso. E claro, nesse jogo nós sabemos quem definitivamente vai perder. Em segundo lugar, a utilização da prova obtida na delação rescindida. Nesse aspecto, parece fundamental. Quer dizer, uma lei que joga com, evidentemente, e abre a possibilidade da utilização dessa prova, mas aí que está a questão. Ora, todo mundo sabe como funciona a delação na estrutura do common law. Todo mundo sabe como aquilo é um mero indicativo de prova. Mas aqui tem sido tratado assim? Não tem. Não tem. Por que não tem sido tratado assim? Porque o delator, que é alguém interessado no resultado do processo e por isso negocia, e que sempre para nós viu proibida, quando não cerceada, proibida sua manifestação na direção de poder fazer aquilo, o delator para nós, ao contrário da nossa história, a retirar da chamada de corréu a possibilidade efetiva de produzir o efeito probante que o processo penal pede, o delator virou testemunha, mas como testemunha qualificada, e como tal, o delator virou alguém que, porque diz a verdade, e se presume que diz a verdade sempre, e porque diz a verdade, é uma testemunha altamente qualificada. Então é uma coisa descomunal. É uma coisa descomunal. Veja como o sistema todo de processo penal está de joelhos. Sabe o que aconteceu comigo, em parênteses? Sabe o que aconteceu comigo? Eu não consigo terminar meu programa na faculdade, porque 15 minutos de cada aula minha é perdida para explicar o efeito que essa desgraça tem na minha matéria, a destruir toda a base teórica que nós levamos anos e anos, dezenas de anos, centenas de anos construindo. Um instituto só. E aí nos quer que nós tenhamos toda essa reação, porque temos uma reação de quem está lá metido dentro da situação, pensando a respeito dela, pensando no que precisamos fazer, pensando no que se deve fazer, legitimamente, naturalmente, pelo caminho viável. Ora, é inimaginável que você possa expor um cidadão, seja ele qual for, um cidadão só, seja ele qual for, a tamanha insegurança. Eu não estou nem falando de deputados e senadores, porque eles só começam lá em cima a via crucis. Isso é de todo mundo, deputado. Qualquer um em Campo Grande vai e fala qualquer coisa do senhor, o senhor está no bico do corvo. Isso é que é verdade. Estamos todos nós nessa matéria. Mas não, mas eles fizeram, mas desfizeram. Bom, desfizeram, mas vão usar tudo o que foi dito, porque aquilo que foi dito, não sendo levado a sério, no contrato, entre aspas, que se faz, é tomado na direção de que se justifica por si. Agora, nós negamos aqui séculos de tradição no caminho da democracia, porque é lá, na estrutura kantiana, lá na metafísica dos costumes, que nós fomos importar toda a nossa base lá na estrutura dos imperativos de que os fins não justificam os meios. Ora, numa democracia é justo disso que se trata. Ora, a parte ocidental da cortina de ferro escreveu rios de tinta para dizer que a violação a essa máxima kantiana era típica de uma estrutura onde o Estado era de regência e o Estado justificava pela sua própria força, digamos assim, pensando na base da estrutura comunista toda. É extremamente interessante isso,
Porque toda a direita francesa, por exemplo, usa desse argumento para atacar a esquerda francesa, dizendo que isso era um absurdo, porque em nenhuma hipótese de uma democracia os fins justificariam os meios. Agora estamos nós, que nos pensamos democráticos, fazendo exatamente aquilo que eles imputavam à União Soviética no comando da estrutura comunista. É anormal. É fora de propósito algo do gênero. Portanto, só nesse ponto já a utilização das provas, nesse sentido, nos coloca de joelho, porque mostra como a deficiência da lei produz alguma coisa inexplicável para nós. Nós não podemos dar tamanha insegurança. Eu não estou falando isso porque nós precisamos nos proteger, nós precisamos estar debaixo da lei, de uma lei produzida corretamente, de uma lei legislada conforme o efetivo processo legislativo e que possa efetivamente valer para todos. Não o problema valer para todos, não o resíduo valer para todos, não o resíduo valer para todos, de modo a se colocar essa situação absurda no país, como se o país não precisasse da política e, por isso, pudesse decapitar todos os políticos. Não duvidem, se continuar assim, é no que vai se passar. Porque o modelo, em sendo essa estrutura uma estrutura eminentemente ideológica, o modelo vai apontado estrategicamente na direção daquilo que se passou na Manipulite. Fui estudar a fundo a Manipulite, não só porque fiz meu doutorado na Itália, tenho toda uma vinculação com os professores de lá e tudo mais, mas o modelo está projetado exatamente na forma como a Manipulite, um tanto espontaneamente, se constituiu naquela direção. Mas nós sabemos qual é o resultado daquela direção. Nós sabemos qual é o resultado da Itália. Nós sabemos o empobrecimento que a Itália teve. Nós sabemos a agrura que a Itália está passando. Dentre outras coisas, porque na Itália, o escopo que era acabar com a classe política, conseguiu, quando muito, acabar com aqueles que eram os capitães da classe política. Salvo os dois extremos da política italiana, todos os demais eles pegaram. Ou seja, não era Giulio Andreotti, Bettino Craxi, não, todos os demais, do leque que ia da extrema direita à extrema esquerda. Esse é o objetivo. Quem não se acordar para isso, quando descobrir, arrisca estar decapitado. Digam se tem cabimento ou algo assim. Dentre outras coisas, essa é da ordem da impossibilidade, esse argumento, não só porque nós temos uma estrutura política de base muito ruim, muito ruim, mas porque, e talvez principalmente mesmo, porque nós precisamos agir conforme as leis, desde que, se isso não acontece e se faz esse tipo de coisa que está acontecendo aqui nessa lei, imediatamente isso se estende para o país inteiro, para a periferia inteira. Meu problema não está em face dos empresários da construção civil que foram afingidos tão só, mas reclamar a eles o direito que todo cidadão deve ter, porque hoje não é um, nem dois, nem uma dezena, nem uma centena de empresários. São milhares de cidadãos desse país que estão atingidos por um modelo de pensamento que diz respeito exatamente àquilo que se está fazendo nessa lei, em relação a essa lei. De modo que, cada vez que você atinge a um, principalmente alguém que na estrutura social está na top, imediatamente isso se reflete de modo a pegar o cidadão comum lá debaixo da periferia. Ora, desde esse ponto de vista, o ataque à política é insustentável. Insustentável. E não é possível imaginar que os políticos não respondam, digamos, corretamente a esse modo de falar. Porque não duvidem, eu tenho um texto escrito sobre isso, onde fica expresso, porque eu fui estudar isso e mostrar que o objetivo esse é o objetivo, ainda que se possa dizer que não, que está tudo bem, vocês são meus amigos, vocês não são meus amigos, não duvidem disso. Vocês são meus inimigos e nós vamos pegar vocês. Vocês e todo mundo que aparecer lá na delação. Esse que é o problema. Diante de uma estrutura como a que nós estamos vivendo, em que o neoliberalismo é uma epistemologia, o bordão de referência é morreu, morreu, que bom que não fui eu. Então fica todo mundo dizendo, isso é assim, mas não vai acontecer comigo. Isso é assim, mas não vai acontecer comigo. Ai, 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 ai. Eu tenho visto isso e tenho medo de verdade, porque cada vez que você diz qualquer coisa para qualquer um, a possibilidade de você ser enleado lá,
Ora, é enorme, desde que se faz pouco caso para aquilo, não só que se diz, aquilo que se faz, mas, sobretudo, pela utilização que se faz daquilo que se angariou. Hoje, é extremamente relevante a questão do cumprimento antecipado da pena. Isso mostra uma enorme inconstitucionalidade da lei. Era como se nós não tivéssemos jurisdição, é como se a jurisdição não fosse última ratio, não houvesse reserva. Ora, não tem esse país, depois do princípio que funda o sistema, o princípio inquisitivo, o primeiro princípio de referência é nulla pena sine iudicio, nulla pena sine iudice. Não tem pena sem juiz, não tem pena sem processo. O processo é absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Absolutamente necessário para todos, não é? É por isso que a presunção de inocência ganha tanta relevância. É por isso que a presunção de inocência tem tanta relevância. Porque não sendo uma decisão fixa do processo, no processo e de fundo, ela ganha relevância para que o tramitar do processo seja um tramitar que permita a liberdade na direção de que a pessoa possa corretamente se defender. Ora, por que isso é tão relevante aqui? Porque não só se pensa numa execução antecipada e, de consequência, se substitui, e isso é uma das grandes críticas dos próprios americanos em relação ao que se vem passando na delação lá no common law. Ou seja, de que órgãos do Estado afetos à jurisdição acordam com cidadãos que estão, involucrados, que estão metidos em atividades aparentemente criminosas, que, por isso ou por aquilo, decidem fazer um acordo. Fixam uma pena, e essa pena vai executada sem que o juiz tenha se manifestado, ou que o juiz simplesmente tenha homologado o acordo. Decisão dele que não é a decisão impositiva da pena. Ora, a estrutura do sistema processual toda está montada, nós sabemos disso, está montada diante de uma base séria, muito séria. Pena é algo que decorre de sentença de fundo, de sentença de mérito. E por que deve ser assim? Porque o juiz, além de tudo, controla os direitos e garantias durante o tramitar do processo. E responde, quando responde fundado naquilo que angaria de conhecimento no cunho do processo. Ah, mas eu preciso prender antes. Ah, preciso prender antes? Ora, nós temos uma solução para prender antes. Nós temos uma solução para prender antes. Temos leis, elas fixam os requisitos da prisão antes, requisitos esses que não raros são necessários, e você prende com base nesses requisitos. É tão importante isso que depois, resolvida a questão, com a condenação do réu ao final, esse tempo que ele passa preso vai descontado lá na pena que ele vai ter que cumprir. O que significa dizer? É quase que uma verdadeira antecipação de pena, mas não é a própria pena, isso que é a referência. E essa é a razão pela qual antes não tem como você pensar na hipótese de executar uma pena, de fazer valer uma pena, de impor uma sanção dessa maneira, de modo a ser executada, sem a decisão final do juiz. É do sistema, é da Constituição, é da principiologia toda que rege a matéria. Vejam, isso não está na lei, é tão forte isso que o próprio Supremo Tribunal Federal não sabe como agir nessa matéria. A impressão que dá é que o Supremo está pisando em ovos, porque não sabe dizer direito aonde nós podemos chegar, desde que sem uma base sólida para dizer, se varia de lá para cá, daqui para lá. Mas tem consequências, né? Porque para o condenado, as consequências, evidentemente, são muito mais graves. Inclusive, o fato dele não poder reclamar a situação de ter sido alterada as condições fáticas. Agora, você prende alguém porque pode manipular as provas. Digamos que seja possível prender alguém desta casa porque pode manipular as provas aqui. Mas, de repente, se ele não puder mais entrar aqui, o fundamento desapareceu. Se entender que é possível executar como pena, desaparece o fundamento. É diferente, né? É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Basta ver o que sucedeu com o reitor da Federal de Santa Catarina. Não pelo próprio ato dele,
mas por aquilo que foi, digamos, uma execução antecipada, mesmo que não tivesse nada daquilo. Claro que não pode ser assim. O sistema constitucional, multicentenário, está estruturado de uma maneira tal a que o cidadão conte alguma coisa nesse processo, onde ele precisa dizer alguma coisa pela própria expressão dele, pela própria força dele. Claro que não deve ser desse jeito, mas a lei não tem. A impugnação do acordo pelo delatado é mais um exemplo. Quando você faz um acordo desse naipe e diz que o delatado não pode impugnar o acordo, a pergunta logo que fica é: você cobra dele que ele se livre e se exclua dos direitos e garantias constitucionais que ele tem? Quando você impõe a ele que ele deve desistir dos recursos. Sabem por que os advogados não chegaram no Supremo Tribunal com nenhuma questão de mérito até agora? Porque nas delações eles impõem que você desista, como que se você desistisse, você se despisse. Você é um Dreyfus retirado das insígnias. Ainda que o processo que tenha levado você perante o batalhão inteiro a se despir das insígnias seja um processo fraudulento, marcado por documentos fraudulentos, ou por uma delação fraudulenta. É cabível algo do gênero? Ora, num país verdadeiramente democrático, não tem cidadão individualmente tomado capaz de renunciar à sua Constituição. A Constituição não é dele, é de todos nós. Cada vez que alguém viola um direito e garantia fundamental de um, está violando o direito e garantia fundamental de todos. Isso parece indiscutível. Mas quando você impõe que o delatado não pode impugnar, isso me parece absurdo. Da mesma forma que os terceiros. Hoje nós vamos vivendo uma situação extremamente interessante, não é? Delatado não impugna, mas os terceiros também não podem. Como assim? Vejam, a posição do Supremo, de uma certa forma do STJ, meio sem saber, meio discutindo, mas meio assim cego no andar, com todo o esforço que os ministros fazem para poder, digamos assim, tentar ter uma resposta na falta de uma lei que diga a direção é aquela, para ser interpretada. Ou seja, quando o Supremo diz, não, peraí, o terceiro não pode impugnar, porque o delator não impugna, você diz, bom, ele pode desistir do direito dele ou não, tá, dane-se, o problema dele foi fazer, liberdade de vontade, enfim, entra por essa seara, vamos dizer. Mas o terceiro que está lá enfiado na delação, você dizer, você não tem condição de impugnar? Isso é viável? Só tem uma só possibilidade a justificar tamanho disparate. É o fato de você poder sustentar que aquilo que se faz como delação não tem nenhuma serventia, senão como medida preparatória auxiliar nas investigações que se vão fazer. Porque se você diz, isso não é investigação preliminar, isso não é mais investigação preliminar, por exemplo, porque você pode executar a pena, então, mais do que nunca, ele vai ser interessado. Toda a teoria do processo. Hoje, toda a teoria do processo mesmo, porque a teoria do processo civil passada para o processo penal. Tudo. Feliciano Benvenuti, Hélio Fazzolari, Franco Cordeiro. Toda a grande teoria do processo hoje, a pensar no processo como contraditório, como procedimento em contraditório, de modo tal a que todos aqueles que sejam interessados tenham não só o direito, como às vezes a obrigação de interceder, de interferir nos atos, porque o resultado daquilo a eles pode ser prejudicial. Ora, se você vai ser prejudicial de um ato que eles vão tomar, se você vai ser prejudicado, você como terceiro, vai ser prejudicado por aquilo que alguém falou, você não tem direito de intervir, só se aquilo não servir para nada, senão para te investigarem. Mas tem sido assim? Não tem sido assim. Por que não tem sido assim? Porque não tendo regra precisa a respeito da matéria, tem se determinado condições coercitivas que são verdadeiras prisões, tem se determinado condução coercitiva, tem se determinado produção de prova, tem se determinado buscas e apreensões só pelo fato de que um delator indicou terceiros. Delator fala, deputado Marum, quando ele acorda, segunda-feira de manhã, em Campo Grande, da Polícia Federal dentro da casa dele. Então, mas peraí, pô. Só nominaram, só foi nominado. De onde vocês têm direito de fazer um negócio desse?
Pergunta, tem algum efeito, tem alguma consequência para esse delatado, para ele ter interesse de interceder lá? Veja, estou dizendo coisas óbvias. É evidente que se você é atingido, você, às vezes, tem até a obrigação de interceder. Mas cercearem o teu direito, estão cerceando o direito, justo porque isso vai fazer o quê? Isso vai criar mais complexa ainda a situação, sob o fundamento que, não tendo lei, quem sabe podemos deixar assim, e é para a condição que você está dando. Veja, eu estou dando alguns exemplos que são banais e que mostram a fragilidade da estrutura da lei que nós estamos fazendo operar. Meu último ponto, quem sabe, senhor deputado, desculpe, eu estou me alongando porque estou comentando mais do que devo. Meu último ponto talvez seja o uso indevido da utilização da prisão cautelar. Aqui, voltamos para a questão das medidas cautelares, mas o que parece é que se faz de novo o jogo de cena. Muda o nome da rosa, esquecendo que ela fica com perfume. Parece exatamente disso mesmo que se trata. Agora, é banal. Desde o começo, pelos arroubos de alguns, nós logo tomamos tento da situação, desculpem o tento, nós tomamos tento da situação, linguajar sulista, assim, nós tomamos tento da situação de que se prendia para delatar. Isso é uma coisa primária. A ameaça da prisão, porque não era só a ameaça da prisão, quem acompanhou a delação desde o primeiro instante como eu, não era só a ameaça da prisão, era a ameaça da prisão a si e aos seus. O primeiro delator da Petrobras, na Operação Lava Jato, esteve seguro de si, em que pese as provas começassem a avolumar em relação a ele, até o momento em que, na falta de uma ajuda, foi levado a ter certeza que iam prender a família. Aí, num país como o nosso, onde a família ainda conta alguma coisa, era demais para ele. Eu não estou com isso nem absolvendo, nem dizendo nada, só estou dizendo que um cidadão normal não suporta uma ameaça desse porte. E isso se tem feito. Ou seja, aquele famoso procurador do Rio Grande do Sul chegou a dizer expressamente, num parecer, e depois entrevistado pelo site Conjur, disse com todas as letras, tem que prender mesmo, porque passarinho só canta na gaiola. E com isso eu acompanhei inúmeros presos provisórios, não é? No martírio, porque aquilo é um martírio nas prisões em Curitiba, inúmeros presos provisórios aniquilados, que eu digo é psicologicamente, em todos os sentidos, mas altamente preocupados justo com aquilo que seria a ameaça aos seus. Nesse aspecto, a prisão, para essa finalidade, não se justifica mesmo. É por isso que há pouco eu disse que nós temos medidas cautelares e temos na lei, ainda que os conceitos que a lei oferece sejam conceitos um tanto indeterminados, mas que, sendo construídos pela jurisprudência dos tribunais superiores, nós temos mais ou menos uma estabilidade. Vocês sabem, a lei do mandado de segurança de 51 não dizia o que era direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Veja, é um conceito indeterminado. Mas os tribunais decidiram tanto sobre essa matéria que hoje, pouco estudante de direito do começo do curso não sabe o que é direito líquido e certo, mesmo que não tenha uma precisão na lei. E nós estamos falando de mandado de segurança, ou seja, de um instituto preferentemente usado lá na esfera civil. Na esfera penal, onde a tipicidade fala forte, onde a reserva de lei fala forte, onde a taxatividade deve falar forte, mais do que nunca. É preciso levar a sério que a estrutura que as cautelares têm, com todos os defeitos, está aí o livro do professor Auri mostrando isso, com todos os defeitos que tem, fornece, digamos assim, um padrão que, se devidamente aplicado e devidamente controlado, porque é necessário que os tribunais controlem também, não é? Devidamente controlado, pode ser eficaz. Termino, senhor presidente. Ou seja, é disso mesmo que se trata.
Em conclusão, senhor presidente, as questões apresentadas são apenas algumas daquelas geradas pela aplicação da Lei 12.850, de 2013. Vivencia-se hoje um supersistema inquisitório que extrapola em vários sentidos os direitos e garantias individuais e os princípios que os fundam. Nesse sistema, o juiz torna-se o comandante supremo do combate ao crime, que parece absurdo se pensar na função jurisdicional e no princípio da imparcialidade, como equidistância das partes, claro, assentado na Constituição da República. As novas tecnologias de obtenção de prova, dentre elas a delação premiada, têm oferecido a oportunidade que alguns precisavam para tentar destruir os direitos e garantias individuais, em verdade nunca aceitos por aqueles que se pensam acima das limitações legais. Justo por isso, é imprescindível que o legislador delimite as regras que devem balizar a aplicação do Instituto, não deixando nenhum espaço, se possível, para as arbitrariedades que vêm acontecendo de modo inconstitucional. Urge que o Poder Legislativo cumpra o seu papel constitucional e, com a qualidade necessária, legisle sobre a matéria. Usando por precaução os especialistas, em face da complexidade do tema, de modo a se tentar compatibilizar o Instituto da Delação Premiada com o sistema inquisitório que se pratica, mesmo que em detrimento da Constituição da República. Ou seja, já que está mal, já que ela é incompatível com a Constituição, quem sabe se consiga ajeitar para não ficar a calamidade pública que hoje nós temos. No fundo, o correto mesmo seria refundar o processo penal com uma devida reforma global, a qual já se aponta, embora com as suas deficiências que se sabem, refundar o processo penal em face do projeto de lei do Senado, PL 156/2009, o qual foi o esboço do anteprojeto. O esboço do anteprojeto foi lançado por uma comissão de juristas criada sob a presidência do ilustre senador Garibaldo Alves, que hoje tramita ou sofre os ataques que sofre na Câmara dos Deputados com o projeto 8045. Faz o PLS 156. O presidente Garibaldi Alves, com toda a grandeza que faz, o que o faz senador, admitiu, em face das injunções que deputados e senadores faziam, que era necessário chamar gente de fora, professores, para tentar fazer um salto de qualidade na estrutura do processo penal, porque o nosso processo penal e sempre foi incompatível com a Constituição. Então, a conversa era, bem assim, vocês têm condição de compatibilizar o processo penal com a Constituição? Acho que a gente pode tentar. Eu estava na comissão, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas os senadores, as lideranças, indicaram membros. E nós passamos 9 meses aqui trabalhando nisso, duramente trabalhando nisso. Depois de 9 meses, tínhamos um esboço na mão. E eu queria encerrar com isso para dizer só o seguinte: fizeram um esforço compatibilizando o processo penal com a Constituição. Repito, com os defeitos que se tem para quem trabalha 9 meses num conjunto como o qual é o processo penal. Mas lá está, de fato, o germe de uma estrutura acusatória. Mas queria lembrar disso, e estou lembrando disso por uma razão banal. A matéria da delação premiada é tão complexa, tão difícil, que entre nós, éramos 9 os membros, e eu era só o representante da OAB, porque Conselheiro Federal naquela época. Nós, os membros, nós não chegamos à conclusão de como deveríamos projetar o Instituto da Delação, que já existia e que devia, com a vinda do sistema acusatório, vir também no Código. Razão pela qual determinadas que tinham sido já na portaria de inauguração da comissão, que se fizessem audiências públicas, pelo menos 5 audiências públicas, nós deixamos para que, nas audiências públicas, pudéssemos discutir com a comunidade nacional e daí tirar uma posição um tanto mais delicada para esse fim.
Então, senhor presidente, alguma base já se tem, mas a construção deste instituto tão complexo parece inadiável. Quer dizer, se nós não quisermos continuar impingindo ao país o sofrimento, que a insegurança jurídica que isso tem infligido, nós precisamos pensar seriamente na construção de uma nova lei que aí sim responda pelo que veio. Quem sabe antes até, não é, pensando junto em trazer o próprio sistema acusatório que está esboçado no PLS 156. O Senado já fez isso, não é? O Senado já foi grande o suficiente para caminhar nessa direção. Agora, imagino, deve ser grande para levar o povo desse país de volta ao Estado democrático de direito que a aplicação desse instituto tirou por tantos e tantos motivos. Desculpe, senhor presidente, ter passado, mas pareceu que era o meu jeito. Agradeço também ao professor Jacinto, dando continuidade aos nossos trabalhos.